eu criei essa série para poder compartilhar um assunto complexo, que é o autocontrole gerando prosperidade. Né? E da onde vem essa história? Né? Eu trabalho, ou trabalhei, né? Trabalho ainda, né? Muitos anos com desenvolvimento de liderança, com desenvolvimento de executivos e líderes de projetos, né? E lógico que há muito tempo, né, as empresas grandes, as grandes multinacionais descobriram, né, que os executivos e os líderes eles têm algumas limitações, eles vão até um certo ponto se eles improvisarem. Eles precisam de ajuda, precisam de compartilhar conhecimento, um ajudando o outro naquilo que eles têm de melhor, para poder aumentar os resultados, aumentar a prosperidade. Né? Nos reinos de Sadai, para essa live aqui, a ideia é você se identificar com um dos 13 reinos. Cada um dos 13 reinos vai representar uma nuance de personalidade, principalmente com relação às nossas reações a ameaças, principalmente aquelas reações automáticas, aquelas que a gente ainda não tem controle. Tá? Por isso que é o autocontrole. Onde entra a prosperidade nessa história? Um ser humano é muito complexo. Por isso eu comparo com um reino. Então um reino tem todos os recursos de um reino. Em Sadai, nós vamos fazer um paralelo com as pessoas e com as personalidades. Cada reino, uma pessoa, ou cada reino, um grupo de pessoas, né, que é um tipo de personalidade, um grupo de pessoas que tem a mesma característica de personalidade. Essa é a questão. Quando você se identifica com um desses reinos, você começa a entender alguns fenômenos que você passa naturalmente, algumas reações que às vezes nem você mesmo entende o porquê. Você pensa, quando você está consciente, quando você está sob controle, você tenta ser uma pessoa, né? Uma pessoa de uma forma, aquela que você gostaria de ser, mas de vez em quando, dependendo do que acontece, você tem uma reação que você não gostaria. Daí que a gente falou dos arrependimentos, né? Então aí essa é a história, né? A gente vai viajar para Sadai, a gente vai conhecer os 13 reinos. Então quem não acompanhou os primeiros episódios, eu recomendo que vá lá no meu canal no YouTube, assista o resumo, acelera, passa pelos 4 episódios. Eu criei uma playlist para a gente poder entender, né? Qual que é a história então? O Sadai tem 3 reinos básicos: o reino da luta, o reino da amizade e o reino do isolamento, que essa é a minha característica principal. Ou seja, eu sou uma pessoa que eu estou mais próximo da energia da luta, ou seja, eu gosto de desafios, eu gosto de vencer, eu gosto de liderar, né? Isso naturalmente, isso não quer dizer que quem é da luta briga com alguém, né? A luta não é briga. Né? Amizade, quem é do reino da amizade, né? É motivado, gosta de o quê? Né? Gosta mais de ações onde você está junto com pessoas, de ajudar pessoas, trabalhos voluntários, trabalho na área de saúde, essas questões humanitárias, questões de ajuda. A palavra ajuda ela é mais próxima, né, da energia, a energia da amizade, para quem se identifica com a energia do reino da amizade. E o reino do isolamento? Pessoas que normalmente, né, são mais introspectivas. Né? Então, se eu sou do reino do isolamento, eu valorizo ações, atividades, trabalho, esportes, todos eles focados, né, virados por exemplo, né, um esporte do reino do isolamento, né, caminhada sozinho, natação, né, travessias longas, né, esportes solitários, né, tem essas questões aí. Então, são os 3 reinos básicos, né, mas são 13, né? Então, na live anterior, eu estava explicando como que
a partir dos 3 reinos, como foram criados mais 3. Então hoje, agora, no episódio 5, nós estamos com 6 reinos, né? Então eu vou fazer aqui o resuminho, né? Só para o pessoal que está chegando assim não se perder muito, né? Porque para o pessoal poder acompanhar, né? O reino da luta se juntou com o reino da amizade e foi criado o reino da assertividade, que é o reino número 4. O reino número 5, o reino da luta, se juntou com o reino do isolamento e foi criado o reino da estratégia. E o reino da amizade se juntou com o reino do isolamento e foi criado o reino da atenção. Assim nós temos 6 reinos. Agora nós vamos trabalhar com os níveis de proteção, níveis de defesa de cada reino, né? Por quê? Ao primeiro sinal de ameaça, nas muralhas do reino, ou seja, nos meus limites, o mais longe possível nas divisas do reino, o que significa uma ameaça? Se eu vier para o planeta Terra, por exemplo, o que significa uma ameaça? Toda vez que eu entro em conflito, que eu sinto que alguém ou alguma situação é perigosa, por exemplo, né? Então, eu naturalmente, e aí a minha reação natural, né? Eu naturalmente lanço mão de alguma reação, né? Na live passada, a gente também mencionou que Sadai, né, é um universo, né, paralelo, e tem no centro de Sadai, os sábios de cada reino se reúnem para discutir essas questões de autoconhecimento, de autocontrole, de consciência. O que os sábios discutem? Qual é a energia correta que se deve usar para cada situação e quando usar, né, cada uma das energias, lembrando que são só 3 e todas as combinações, né, e como utilizar, né? Então, hoje tem fundo novo, não é chroma key, isso aqui é o cenário do canal Luli Lollipops. Quem quiser comprovar a construção desse cenário, é só ver meus posts aí no Instagram, né? A gente aqui que fez esse fundo aqui. Tá parecendo chroma key, né? Mas não é não. O meu escritório está em reforma. Muito legal. Ó, a Luli Lollipops acabou de entrar, é a dona do cenário aqui, tá? Ela que desenhou e projetou, a gente só executou. Muito bem. Então, vamos trabalhar com as combinações, vamos trabalhar com as combinações dos reinos, né? E vamos fazer um paralelo para ver o que isso significa em termos de desenvolvimento de autocontrole e prosperidade. Onde está a prosperidade? Já para fechar, né, essa questão. Todos os reinos vão se desenvolver melhor quando todos estão em paz e harmonia. E isso acontece no planeta Terra e acontece em Sadai. Reinos em guerra, mesmo aqueles que vencem, né, o custo é muito alto. Então, o mais importante é, mesmo quando eu entro em guerra, quando eu perco o controle, eu tentar recuperar o controle o mais rápido possível. É disso que os sábios falam lá na cúpula de Sadai, e essas discussões voltam para o reino. Então, como que a gente coloca esse paralelo? Cada live a gente volta, e por isso eu faço de segunda-feira, que assim a gente tem a oportunidade de discutir, ou melhor, de praticar durante toda a semana, para ir identificando no nosso dia a dia detalhes que eu faço esse paralelo com o reino de Sadai. Hoje eu vou falar de um reino bastante específico. Estou olhando a minha colinha aqui do lado, tá bom? O reino da luta se uniu ao reino do isolamento e foi criado o reino da estratégia. O que significa isso? Pessoas com essência de luta, motivados pelo desafio, pela liderança, e pessoas, isso lá de Sadai, tá, pessoal? E pessoas do reino do isolamento, motivados por trabalharem sozinhos, fazerem as coisas corretamente, as coisas pensadas,
trabalhar com detalhes, com planejamento e com atividades mais isoladas e mais low profile, que a gente fala, se juntou. Então esse reino foi discutido muito na cúpula, né? Qual seria a estratégia correta? Se eu tenho essência de luta e se eu tenho essência de isolamento, o que eu vou colocar na muralha? Né? O reino da luta coloca o exército na muralha, certo? Uma pessoa do planeta Terra, né, que tem essa afinidade é aquela pessoa que tem uma barreira muito visível, que ela até a linguagem corporal, a expressão, as palavras, elas são de luta, elas são assim, claramente desafiadoras. Né? E aí, uma pessoa do isolamento, né, de Sadai, como no planeta Terra, como eu identifico uma pessoa com a essência do isolamento? Uma pessoa mais calada, uma pessoa que não se posiciona num grupo, por exemplo, é a última a falar, é uma pessoa que prefere ficar em locais mais silenciosos, né? É um pouco paralelo àquilo que é a introversão. Quando os dois reinos se juntam, então, né, o príncipe do reino da luta com a princesa do reino do isolamento se juntam, é criado esse reino da estratégia, porque os sábios decidiram que era melhor combinar para não ter muito conflito, ou seja, o que a pessoa, portanto, uma pessoa que tem a essência do reino da estratégia, coloca o que na muralha? Né? Então, na muralha é colocado o exército, que vem da luta, porém um estrategista, ou seja, não é um reino que atira antes e pergunta depois. Usa as características do isolamento, que é a observação, que é a estratégia, para poder se atacar de uma forma mais eficiente, mais eficaz. Por exemplo, né, um mapa do território. Né? Então, se eu observo, alguém está entrando no meu reino, está passando pela divisa, antes de chegar na muralha, eu já posiciono o meu exército, né, de forma a ir protegendo. Se nada acontecer, se essa ameaça não se comprovar, está tudo bem. Está tudo bem. Mas não é, então, ou seja, fazendo um paralelo com o planeta Terra, não é aquela pessoa que estoura ao primeiro sinal de ameaça. Diferente de quem tem o exército, só o exército na muralha, né, e ataca, né, atira antes e pergunta depois, tá bom? Então, essa é a questão. Eu faço o paralelo, eu estou voltando um pouquinho nas explicações, porque tem bastante gente nova, né, acompanhando, só para o pessoal não ficar muito perdido, né? Cada reino, quando eu comparo com uma pessoa, a muralha, eu represento os 5 sentidos. É o nosso relacionamento, é o nosso limite de relacionamento com o mundo exterior. Então, como eu enxergo o mundo exterior, né? Todo mundo exterior são competidores, são ameaças, né? Eu gosto de desafio, eu gosto de combate. Eu me isolo um pouco, eu prefiro ficar no interior, no meu mundo interior e fechar as minhas muralhas, ou as minhas muralhas estão sempre abertas, que é a questão da amizade, tá bom? Essas são as essências, tá bom? Agora, o que aconteceu então quando juntou? O reino da luta se juntou com o reino do isolamento e foi colocado na muralha, então, a estratégia. E aí, o mesmo a gente pode fazer para os outros dois reinos, a gente pode acompanhar. Por exemplo, a luta, o reino da luta se juntou com o reino da amizade. Pode ver na live anterior. Como que é a luta com a amizade? O que significa? Como que funcionou esse reino? Né? O reino da luta, quando juntou com o reino da amizade, criou o reino da assertividade. O que significa isso? Força, potência, ação, porém sem chegar até a guerra, mas bate de frente, desafia, sabe se defender, sabe defender assertivamente a sua posição. Esse reino é bastante interessante,
né? E às vezes é importante que a gente consiga dominar essa energia, essas duas energias combinadas, ok? Então, o que significa na muralha? Uma muralha com duas energias, luta mais amizade. Eu recebo bem, ou seja, lembra do reino da amizade, os portões estão abertos, eu recebo bem, eu dou comida, água e pousada para todas as pessoas que vêm de fora, sem saber se são exatamente, sem ter certeza se corresponde a uma ameaça ou não. Mas o meu exército fica ali de prontidão, ou seja, assertivamente, né, demonstrando que eu tenho força suficiente para me defender. Então não me ataque, ok? Eu quero fazer negócio com você, quero ser seu amigo, mas não me ataque que eu sou forte. É isso, então esse reino ficou dessa forma e faltou o reino da amizade com o isolamento, que foi criado o reino da atenção. Da mesma forma, a parede, as muralhas ficam fechadas, porque é o reino do isolamento, mas existe alguém, né, nessa muralha que recebe, que fala, que ouve as pessoas. Então, no reino do isolamento sozinho, a muralha fica fechada e não adianta você bater, ninguém te atende. No reino da atenção, alguém te dá atenção na muralha. Lembrando que todos os reinos têm todas as energias lá combinadas. Então, assim que ficou. Agora, então, a gente vai falar de dois níveis de proteção. Por quê? Como que o universo de Sadai foi se desenvolvendo? Se você tiver algum comentário, tá? Qualquer pessoa aqui quiser fazer uma pergunta, só mandar os comentários aqui, tá bom? Se estiver muito confuso aí, é tranquilo. Como que são, então, da onde apareceu, como foi criado dois níveis? Em Sadai, nós vamos chegar a 13 reinos e 3 níveis de proteção, 3 níveis de defesa, tá bom? Por enquanto, nós chegamos em 6 reinos e agora nós vamos colocar o segundo nível de proteção. Como que acontece esse fenômeno? Tudo isso para a gente chegar na complexidade que é o ser humano reagindo às ameaças do mundo no planeta Terra, tá bom? Sadai é um universo paralelo habitado por seres humanos, por isso que a gente pode aprender com tudo que aconteceu lá. Sadai está hoje nos 13 reinos num nível muito à frente do planeta Terra. Sadai já tem alguns milhares de anos à frente na evolução, tá bom? Então talvez seja para onde a gente vai depois de morrer, quem sabe? Mas o universo de Sadai passou por todas as fases de desenvolvimento, porque são seres humanos da mesma forma. O que eu estou contando e compartilhando é como que as coisas foram crescendo, como que chegamos a 13 reinos. Não dava para falar diretamente dos 13, tá bom? Quem quiser acelerar e aprofundar mais rápido, eu converso isoladamente, separadamente. A gente acelera um pouco, a gente pode ir direto até os 13 reinos, inclusive. Por que foi criado o segundo nível? Porque, olha só, existe um fenômeno em Sadai com relação às energias, né? Você só pode, quando você está em ameaça e você vai se defender, você só pode utilizar uma energia uma única vez, tá bom? Então, se você usa a energia da luta para defender as suas muralhas, como faz o reino da luta, por exemplo, ele só usa o reino, só usa a energia da luta. Atira primeiro e defende depois. O que acontece se essa energia não eliminar a ameaça, se a ameaça continuar e se o reino for invadido? Sobram só outras 2 energias. A energia da luta já foi gasta. Só que, ao entrar no reino, a ameaça já tá muito maior, certo? E o que se perde, então? Não é? Normalmente, o que o reino tem de mais valioso? A sala do rei. Então,
os seus valores, né? Tudo que você tem de mais especial, você guarda lá nessa sala do rei, junto com o trono, com a coroa. No filme Troia, né? É bastante legal, se você não lembra, assiste de novo, pelo menos essa parte, né? Quando Troia é invadida, eles guardam lá a espada de Troia. Então, esses são os seus valores. Você vai guardar os seus valores, você não vai deixar as coisas mais valiosas próximo à muralha. Ou seja, então mesmo que você perca uma guerra, que você seja bastante afetado, né? Então que você sofra decepções, que você sofra ataques e tudo mais, você guarda, né? Mais interiormente, você guarda mais longe, você se resguarda, você coloca as coisas que você tem de maior valor na sala do rei. Só que aí qual é o problema? Por isso foi criado o segundo nível. Precisa ser colocada uma energia de proteção na sala do rei, naquilo que a gente tem de mais importante. Você não vai se render, por exemplo, o reino não vai se render à primeira invasão na muralha, ok? A espada de Troia, por exemplo, o que eles fizeram, né? O último recurso, né? O último recurso em Troia foi fugir com a espada, né? Então você vê a diferença de energias, né? Não adiantava, porque realmente não adianta. Se o seu reino for invadido, você vai fazer o quê? Vai lutar só você sozinho com uma espada, com o exército, né? Então é muito importante que a gente entenda, né, esses dois níveis, porque nós vamos experimentar, e é isso que eu vou passar para vocês durante essa semana, como que você experimenta dois níveis de reação, né? O primeiro nível, ou seja, uma ameaça pequena, qual é a sua primeira reação a qualquer tipo de ameaça, e depois o seu segundo nível. Por enquanto, para a gente ir acostumando, nós vamos nos identificar com o primeiro nível somente. Isso é bastante divertido e isso é bastante útil no nosso dia a dia. Tá bom? No planeta Terra, como que a gente representa essa primeira reação, né? Existem pessoas que têm a capacidade de tirar você do sério. Não tem? Tem algumas pessoas que por algum motivo elas te desestabilizam, né? Isso representa, sim, essa primeira ameaça. Ou seja, às vezes, né, você está bem, o seu reino está em paz, está tudo tranquilo. Da forma como essa pessoa se aproxima do seu reino, ela já te desestabiliza. Como? Palavras, ações ou desprezo, alguma falta de respeito, por exemplo, né? Algumas, né, Carol? Então, isso acontece. Agora, por que isso acontece? Então, esse é o primeiro passo para entender por que o seu reino entra em alerta quando essa pessoa se aproxima. Qual é o poder dessa pessoa, né? Que acaba. Então, como que eu vou entender o poder que essa pessoa tem de me desestabilizar? Porque aí o que acontece? Se eu não tenho controle sobre a reação, o que eu vou usar naturalmente para me proteger dessa ameaça? Eu não vou colocar numa pessoa, vou falar de ameaça, eu vou voltar para Sadai, né? Estão chegando viajantes em um reino de Sadai. Eu estou observando de fora, eu sou um observador do universo de Sadai. Eu não sei qual é aquele reino. Eu não sei se é um reino... Nenhum dos 6, eu não sei qual é. Como que eu posso identificar? Se aproxima um monte de gente, um exército se aproxima da muralha de um reino. Esse reino se coloca em estado de conflito. Por quê? É uma ameaça. Ou ele sente que é uma ameaça. Pode ser que o exército está só viajando, está só se deslocando do ponto A para o ponto B, passou perto da muralha. Mas o que acontece? O reino da luta, eu não sei qual é o reino, correto? Se é o reino da luta, esse é o mais fácil. A gente usa muito o reino da luta, não porque é o mais
Não que seja pior ou melhor, mas é que é mais significativo, é mais fácil. Por quê? O reino da luta, sob ameaça, atira, agride, ataca, certo? Então, no nosso dia a dia, no planeta Terra, é mais fácil identificar reinos em conflito que estão atacando, certo? Às vezes acontece sem querer, às vezes eu sou a ameaça. Lembra? Somos reinos, todos somos reinos. Se eu estou passando, ou se eu me aproximo de uma pessoa, se eu faço uma pergunta, eu peço uma informação, eu mando um e-mail, eu faço qualquer coisa, eu me relaciono com as pessoas, eu chego perto e recebo ataques, o que eu posso identificar? Não é? Eu, de alguma forma, fui identificado como uma ameaça para esse outro reino, o meu reino foi identificado como uma ameaça para um outro reino, e esse reino me atacou, né? Me atirou flechas, bolas de fogo, tudo. Foi, às vezes do nada, né? Às vezes é uma surpresa. Se eu sou uma ameaça para um reino do isolamento, o que eu recebo de volta? Por portas fechadas. O que significa isso? Não, ninguém retorna no planeta Terra. Ninguém retorna a minha ligação. É desprezo, né? É assim, né? Indiferença, né? É isso. Agora, o que significa a indiferença e o desprezo do outro reino? Pode significar que, por algum motivo, o meu reino foi identificado como uma ameaça para um reino do isolamento. E, da mesma forma, para os demais reinos. Então, funciona dessa forma, né? Outro exemplo bastante interessante, você quer ver pessoas ou reinos sob ameaça, em estado de conflito, né? Para quem dirige, né? Para quem anda no trânsito, principalmente de cidades mais movimentadas, trânsitos mais caóticos, né? É comum você ver uma pessoa que se comporta de um jeito, né? Às vezes totalmente diferente. Tem o desenho do Pateta que mostra bastante isso, né? Que ele se transforma, ele é pedestre, motorista, né? Essa transformação, e às vezes a gente conhece, às vezes nós mesmos, às vezes, não nos reconhecemos, né? Eu dirigindo sou uma pessoa e eu fora do carro sou outra pessoa. Qual é este fenômeno, né? Qual é esse fenômeno? Reinos em alerta, reinos em estado de conflito. É isso. Agora, se eu mudo para um estado agressivo, né, isso significa o quê? Que eu vou me conectar ao reino da luta, né? Não são todas as pessoas. Por isso a gente vai trabalhar com 13 combinações diferentes. Para simplificar, vamos trabalhar no nível mais fácil, né? Eu vou sinalizando um pouquinho onde a gente vai chegar, mas assim, né? Vamos voltar lá para a sala do rei para saber, primeiro, então, que eu vou me identificar quais são as ameaças que colocam o meu reino em estado de conflito, em estado de alerta, né? O que é que eu tenho de mais importante? Então, eu vou convidá-los nessa próxima semana a procurar entender, primeiro, né, qual é a sua essência. Você gosta... Deixa eu fechar a porta aqui que o vizinho resolveu martelar. Qual é o seu estado natural antes de sofrer uma ameaça? Você pode ser uma pessoa de estado natural do reino da luta. O que significa isso? Eu gosto de disputar, eu gosto de debater, eu gosto de liderar, eu gosto de esportes que me desafiem, eu gosto de vencer, eu gosto de escalar uma montanha, eu gosto de competir, né? É natural, ou seja, não estamos falando de conflito. E como que essa pessoa, que naturalmente é do reino da luta, ela pode reagir com as três energias,
da mesma forma sob uma ameaça. Então, por isso que às vezes essas personalidades mudam, né? As pessoas mudam muito quando estão sob conflito. Se eu encontro essa pessoa que é sempre com bastante energia, gosta de falar alto, gosta de liderar uma conversa, gosta de liderar um evento, um churrasco, ele está sempre na liderança, sempre puxando o assunto. Se essa pessoa um dia está no isolamento, está na energia do isolamento, pode ter certeza que tem alguma ameaça, que tem algum problema, né, com essa pessoa. Então essas mudanças de energia, né, nos dão nos ajudam muito a entender a essência das nossas energias. Primeiro caminho, por isso que a gente fala autoconhecimento, autocontrole. Não adianta eu querer analisar o outro. Primeiro eu vou me analisar. Então, a minha essência, né? Eu trabalho com algumas ferramentas que ajudam a identificar a nossa essência. Então, se eu sou da essência da amizade, eu sou uma pessoa que naturalmente gosto de ajudar, gosto de participar, gosto de estar sempre disponível para as pessoas. É fácil também de reconhecer essa pessoa. Então, olha só, estou falando da luta, de uma pessoa da essência da luta e uma pessoa da essência da amizade. Né? É uma pessoa normalmente, né, mais disponível, aquela pessoa ponta firme, que sempre está te ajudando, que te oferece ajuda, que gosta, né, e é mais próxima assim, do relacionamento afetivo, né, ou amistoso. E aí também essa pessoa de repente pode quando está em ameaça, pode mudar para qualquer uma das três energias, né? De repente ela está agressiva, de repente está calada, né? Então as mudanças são bastante significativas, né? Interessante, muito bacana. E a pessoa do isolamento? Muito fácil de identificar também, né? Em uma reunião, por exemplo, em uma festa, na família ou em qualquer lugar, as pessoas que têm a essência do isolamento normalmente não aparecem no grupo. Né? Às vezes você nem percebe. E elas muitas vezes evitam lugares muito barulhentos ou lugares com muita gente, com muita aglomeração, naturalmente, tá bom? Uma pessoa ligada ao reino do isolamento, se estiver falando muito ou se estiver agressiva, também é sinal de que o seu reino está em ameaça. É bem legal, viu, Ivani, para todo mundo também, para todos, de acompanhar e ir aprendendo. Por quê? Vamos extrair os benefícios agora para essa semana, né? Primeiro, né, na sala do rei. Numa reunião, gosto sempre de falar por último. O que seria isso? Assis, isolamento. É isso aí, a essência do reino do isolamento. Pode ser estratégia também, lembra que eu falei? Quando o reino da luta se uniu ao reino do isolamento, pode ser que você está ali avaliando a fala de todo mundo, você só vai falar quando souber a posição. Vamos lá para Sadai, né? Estou na minha muralha aqui, tem exércitos se aproximando. Não sei se esse exército é amigo ou inimigo, eu vou observar, só que eu vou me posicionar. Então eu preciso ouvir primeiro para atacar ou não depois. Eu defino a minha estratégia com base em observação e conhecimento. Tá? Então, com certeza, se você tem bastante identificada essa questão de gosta de falar por último na reunião, com certeza essa sua essência assim, a primeira hipótese, né, é que você é do reino do isolamento, naturalmente. Isso sem nenhuma ameaça, uma reunião tranquila, uma reunião de trabalho normal é a sua posição, tá bom? Muito bem. O que me tiraria do sério? Eu identifiquei a minha essência raiz, né, a minha energia raiz. O que muda essa energia no seu dia a dia? Né? Como você se transforma? Né? Normalmente é uma ameaça a alguma coisa que você tem guardada lá na sala do rei. O que mais você valoriza e que você pode sentir como uma ameaça? Esses são os valores pessoais, tá bom? O que eu coloco na sala do rei é aquilo que eu não abro mão.
Alguns exemplos, né? Nossa, eu não abro mão da minha liberdade, por exemplo. Então, se você sentir que alguma pessoa ameaça a sua liberdade, você entra em estado de conflito. Então você muda a sua energia. Aonde que eu vou descobrir isso? Internamente, é o que eu estou sentindo, tá bom? A gente costuma dizer assim, né, nos workshops, né? Tente degustar o que você está sentindo. Se você está com medo, você está com raiva, ou você está com vontade de fugir, né? Procure entender, porque essa é a transformação mais importante para você assumir consciência dessa sua mudança de energia. A sua diferença entre um reino em paz e um reino em conflito. Um reino em paz com uma energia da luta, de repente se transforma num reino do isolamento, tá bom? Eu tenho vontade de fugir. Então, o que você está com vontade de fazer? Eu estou com vontade de matar uma pessoa. A gente vê, cuidado com isso, né? Mas assim, a vontade de matar não é pecado, né? O pecado é se você partir para consequências. Né? Tô com vontade de fugir, tô com vontade de sumir, né? Ok, por quê? Qual que é a ameaça? O que é que está lá na sala do rei que você está preocupado em perder? No trabalho, né, muito dessas questões de conflito no trabalho são os valores pessoais, principalmente de autoestima, né? Principalmente de valores referentes ao trabalho mesmo, como capacidade, como eficiência, inteligência, conhecimento técnico. Né? Se alguém desafiar, ou ameaçar, ou desconfiar, ou simplesmente não acreditar no meu conhecimento técnico, ou na minha capacidade de liderança, ou na minha capacidade de julgamento, isso é uma ameaça clara, né? Lembra disso, o exército está na minha muralha. O exército pode realmente estar atacando. Né? Eu posso estar sofrendo um ataque. Na reunião, alguém pode realmente dizer, não, isso que você está falando não tem nada a ver, você está falando besteira. Não é assim. Isso é uma ameaça clara ao seu conhecimento. Agora, às vezes a pessoa só está fazendo uma pergunta. Ela só está se aproximando com uma intenção de amizade, mas se você sentir da mesma forma que você está sendo ameaçado, e você, e somente você, identifica que isso é uma ameaça, você sente que isso é uma ameaça, isso não é consciente, tá, pessoal? É automático. Por isso que a gente está falando. Primeiro a gente reconhece as nossas... primeiro a gente reconhece as nossas reações. Por isso consciência, controle, resultado. Eu não vou controlar algo que eu não sei identificar. Então, se eu não sei bem o que eu estou sentindo, eu não vou conseguir controlar esse sentimento. Por isso que é legal ir lá para Sadai, tá bom? Para tirar um pouco dessa questão pessoal, tá bom? O reino de Sadai não sabe se o exército está identificando, é amigo ou não. Tem um monte de soldados ao redor da muralha. E ele entrou em conflito sozinho, antes de receber um ataque, por exemplo. Né? Então essa questão da reunião, né, é legal, né, para levar para o trabalho também. Né? A Edith está falando aí, isso, então esse exemplo me pegou. Né? É isso. Né? Agora, ok, eu estou sendo atacado, identifiquei que realmente é um ataque, qual é a energia que eu vou utilizar? Né? Eu tenho a minha energia automática, então eu estou sentindo vontade de fugir. Fugir é a melhor estratégia? Como eu vou saber se isso está certo? Eu anotei aqui, pessoal, deixa eu pegar aqui na minha colinha, porque assim, tá? Onde a gente vai chegar, no auge, quando a gente conseguir passar pelos 13 reinos de Sadai, deixa eu voltar aqui. Onde a gente vai chegar é o seguinte, né? São 3 passos. Primeiro é identificar a situação, tá? Identificar a situação, se é uma ameaça, que tipo de ameaça que é. Segundo, escolher a energia correta, que são só 3, luta, amizade, isolamento. O que a gente está dizendo? Eu vou me defender, eu vou atacar e me defender, eu vou negociar, eu vou ceder algo para manter a harmonia,
ou eu vou fugir. É só isso, são só 3 escolhas. Mas, lá, lembra dos sábios de Sadai? Os sábios estão discutindo todo esse universo complexo. Quando é o mais adequado fugir? Puxa, às vezes é necessário fugir várias vezes. O problema é se você fugir na opção errada. Né? Agora, fugir é a essência do isolamento. Né? É a essência do isolamento. Portanto, quem tem a essência do isolamento, foge com consciência, sabe se esconder, sabe fugir, sabe evitar um confronto de forma natural. Quem é da amizade sabe negociar, sabe quando pode ceder algo e manter a harmonia. Eu posso abrir mão de alguma coisa para manter a harmonia. E sabe fazer isso muito bem, naturalmente. E quem é da luta sabe atacar e se defender naturalmente. Todas as combinações que vão chegar nos 13 reinos, para chegar em que ponto? Para que eu domine as 3 energias. Eu só vou fazer isso depois que eu aprender primeiro qual é a minha energia natural e como que passa um fenômeno na minha energia quando eu estou fora de controle. Quando alguém me tira do sério, e aí sim vem os arrependimentos. Por isso que os arrependimentos são importantes, porque normalmente um arrependimento demonstra que uma reação natural. O mais comum, tá, pessoal? De novo eu vou trazer a luta aqui. O mais comum é eu reagir agressivamente, sem pensar, e depois me arrepender. Isso é o mais comum, mas longe de ser a única fonte de arrependimento. Longe de ser. Eu tenho muitos, como eu pessoalmente, me identifico mais com o reino do isolamento, eu me arrependo muito mais de ter evitado confronto, de ter evitado me defender, de ter fugido, evitado confronto. Tá? Então é natural, tudo bem. Várias vezes eu me dei bem por não encarar uma luta desnecessária, um conflito desnecessário. Meu reino muitas vezes se deu bem em manter todas as porteiras fechadas. Mas muitas vezes, falando de prosperidade, quantas oportunidades o reino do isolamento perdeu por não abrir as muralhas para reinos que poderiam agregar mais? Quanto perdeu? Quanto perdeu o reino da luta por ter atacado algum reino desnecessariamente? E quanto perdeu o reino da amizade por ter aberto as muralhas para quem não devia? Ok? Muito bem. Lembra que eu falei? Então que eu falei dos 2 níveis e da sala do rei. Nessa semana, a lição de casa é identificar energia natural, tá bom? E identificar o que me tira do sério. Como eu me sinto quando tiro do sério. Eu fico com vontade de fugir, fico com vontade de matar alguém, ou fico com vontade de entregar tudo, entregar o reino. Vamos colocar paralelos nos 3 reinos então. O reino, deixa eu voltar aqui na minha colinha. O reino da luta mais amizade coloca luta e amizade na muralha, né? O que fica na sala do rei, né? Luta e amizade, fica o isolamento na sala do rei. O que acontece então? Se essa energia, se essa combinação de assertividade, de luta e amizade não funcionar, se esse reino for invadido, lembra das 3 energias? Eu usei a energia da luta e eu usei a energia da amizade. Lá na sala do rei ficou a energia do isolamento, tá? Esse é o exemplo de Troia, tá bom? Sob conflito, sem controle, o reino do isolamento é fuga. Fuga. Se você quer um exemplo, eu vou atrás desse clipe também. É um meme famoso do Senhora. É fuga. O que aconteceu com aquela pessoa? Ela estava fazendo algo errado, tentou
no isolamento, desculpa, a sua muralha foi vencida e ela foi surpreendida fazendo algo errado e queria preservar a sua autoimagem, principalmente com relação à televisão. Ela tentou desaparecer, tentou fugir correndo, tá bom? Tem esse caso e tem um cidadão que saiu correndo com uma mala no meio da rua com 500 mil reais, né? Vontade de sumir, né? É isso, você faz o quê? Né? Então essa foi a reação. Essa é uma reação natural do segundo nível, para tentar, porque a primeira resposta, lembra aquela a senhora falou isso, ela deu uma resposta qualquer, viu que não ia funcionar, tentou desaparecer. Isso, então, a gente, ao longo do tempo, você vai identificando essas reações. Agora, o importante é você olhar para você mesmo, né? Então, você já passou por uma situação dessa, né? O que você já fez? Você já fez alguma vez? Você tentou fugir, tentou sumir, né? Alguma situação? Já teve casos, né? E isso ajuda você a entender as pessoas também. Já teve casos de pessoas me deixarem falando sozinho, né? Da pessoa virar as costas e ir embora, né? Não falo mais com você. Isso pode ser uma fuga também, né? E então é bastante importante identificar, porque isso vai ajudar você a primeiro, então, identificar quando você está entrando nessa transformação. Esse é o primeiro passo do autocontrole, né? Se você está começando a sentir, o sentimento vai ser sempre o mesmo, pessoal. Por isso que facilita. Toda hora que você entrar em conflito, se você descobrir até a sua reação física, né? Se você sente o sangue esquentar, ou se você sente calafrios, né? É padrão, é um padrão. Por isso que quando a gente aprende os 13 padrões, e eu identifico qual é o meu, eu vou enxergar a ameaça um pouquinho antes, tá bom? Um pouquinho antes. Tem uma foto também famosa, eu vou resgatar, que é quando eu olho para uma casca de banana e eu sei que eu vou escorregar, né? Então, quando eu começo a me conhecer melhor, eu enxergo mais longe. Então, se eu vejo a casca de banana, eu me preparo. E é muito rápido você parar, pensar e aí escolher a energia correta. Tem uma entrevista do Anderson Silva que ele fala de lutar jiu-jitsu, né? Dessa forma. Ou seja, um lutador de jiu-jitsu no octógono tem que fazer o quê? Ele vai abraçar o cidadão, ele vai fugir ou ele vai atacar? Assiste uma luta para você ver. Tem as 3 energias lá, tá bom? Ele foge, às vezes, que ele se esquiva, tá bom? Ele abraça para segurar e ele ataca. Agora, ele tem que fazer isso conscientemente, né? Qual que é o problema? Isso ele fala mesmo. Quando você está, o jiu-jitsu tem as imobilizações, né? Quando você está imobilizado, né, você perde o controle, você tenta atacar, né, e no que você tenta atacar, o seu oponente, que está com a consciência, está com o domínio, tem o controle sobre você. Então o que você tem que fazer? Né? Parar, pensar e lembrar de toda a sua preparação. Aí escolher qual é a estratégia correta e sair, né? Cada golpe de jiu-jitsu, cada situação tem uma estratégia correta para você, pelo menos, tentar se esquivar, né? Então agora é muito difícil, depois que levou uma pancada, todo mundo tem um plano até levar a primeira pancada no queixo, né? Então o autocontrole, o condicionamento para um lutador, isso serve para lutas de boxe também, né? São bastante agressivas, que é essa questão. Depois que você tomou uma no queixo, acabou. Aí você parte para cima. Pode assistir. É bastante. A pessoa perde o controle, né? Então, é lógico. Quando eu estou recebendo uma ameaça, quando alguém está me atacando conscientemente, isso é mais perigoso, né? Mas eu posso contra-argumentar. Um debate inteligente de argumento e contra-argumento é muito bacana. São 2 reinos que não estão em guerra, mas estão em um debate de ideias, que é isso que a gente está buscando hoje em dia na humanidade, né? Que as pessoas discutam ideias. Agora, o que a gente vê são pessoas que, ou consciente ou inconscientemente, utilizam recursos que não parecem ser muito os mais inteligentes, tanto para se defender ou para se atacar, né? Palavras agressivas, fuga, mentira, esse tipo de coisa, né? Então nós vamos identificar
essa nossa lição de casa, identificar. Quer ver que interessante? Muitas pessoas vão falar que honestidade é um valor. Então, isso está lá na sala do reino. Só que, né, na primeira oportunidade, você é pego no trânsito, né? Vamos voltar no trânsito de novo. Se eu sou pego no trânsito cometendo uma infração, né, eu utilizo o suborno como recurso para me livrar daquela situação. Né? Então, não vou entrar no ponto se isso é certo ou errado, mas isso significa que o valor, a honestidade, não está na sala do reino, porque é a primeira coisa ali que você colocou na muralha e você colocou em questão. Né? Você abriu mão da sua honestidade para ganhar uma batalha bastante simples, dor de cabeça, não quero pagar a multa, não foi uma infraçãozinha de nada. Né? Conheço pessoas que não abrem mão, pagam a multa, não dão o suborno, pagam a multa. Por quê? Eu estou guardando isso lá a minha honestidade está guardada lá na sala do reino, tá bom? Algo que você está andando na rua e você vê e você não consegue desprezar. Por exemplo, para algumas pessoas, se alguém estiver maltratando um animal na rua, né? Isso tem a ver com seus valores. E o que acontece, né? Às vezes você vê reações totalmente descontroladas. Uma pessoa parte para atacar alguém muito maior, que não tem a menor chance, mas as pessoas partem para cima. Né? Então, para defender valores, você age sem pensar. Né? E é aí que você precisa descobrir quando você age sem pensar. Dicas, né? Hoje é muito comum, né? E-mail. Um pouco antigamente no trabalho existiam alguns e-mails que me tiravam do sério, né? Agora, hoje em dia, o WhatsApp, né? Mensagens do WhatsApp tem esse poder também de me tirar do sério, né? Ficou com vontade de responder, ficou com vontade de xingar, ficou com vontade de se conectar ao reino da luta, tudo bem, você quer responder, você quer realmente argumentar, conta até 10. Assuma o controle, assuma a consciência que você quer entrar em um conflito consciente, maduro, inteligente e contra-argumente de forma consciente com argumentos. É aí, quando a gente conseguir fazer isso, em todas as situações, com as 3 energias, aí nós chegamos no Nirvana aí de Sadai, que é descobrir todas as 3 energias. Imagina, algo que te tirou do sério, você recebeu uma mensagem de WhatsApp que realmente te descontrolou, você conta até 10 e escolhe o isolamento, por exemplo. Simplesmente não responder. Para mim é mais fácil não responder. Lembra, eu tenho a essência do isolamento. Mas para quem é do reino da luta, é uma das coisas mais difíceis. Porque eu vou querer contra-argumentar, xingar e responder, não vou me conformar. Isso é o mais correto ou não? Se for, basta assumir o controle. Entre numa luta sabendo o que você está fazendo. E no reino da amizade, seria questão de negociar. Né? Puxa, você percebeu o que você fez? Isso não está correto, eu não gostei disso. Lembra da assertividade? A luta com a amizade? Olha, eu não concordo com isso. É melhor você fazer de outra forma, isso aqui não caiu bem. Né? Todos têm muito a aprender com todos os níveis de energia. Então, faltando 4 minutos para terminar a live. eu não sei, hoje parece que foi um pouco aí meio que espalhado os assuntos. Eu não sei se foi uma linha de raciocínio seguiu bastante bem. Se ficou muito confuso, vocês me passem o feedback. Se tiver algumas perguntas, me passem, por favor, tá bom? Então, o isolamento, normalmente, não tem nenhum problema em ir para nenhuma energia, desde que seja uma escolha consciente. O grande problema é se eu vou sem controle, né? Isolamento sem controle, luta sem controle, amizade sem controle, ela é muito prejudicial. Amizade sem controle, eu abro mão de tudo. Eu perco tudo que eu tenho na sala do rei, eu cedo tudo, eu me dou demais sem prosperidade. Então nenhuma das 3 energias sem controle vai ser favorável à sua prosperidade. É isso que a gente precisa entender.
Ah, que bom, que bom que está fazendo sentido, né? É muito importante. Então, o que eu pretendo fazer agora, né? E a gente ir evoluindo nesse entendimento das energias e do primeiro é do autoconhecimento, é entender mesmo a minha reação. É muito gostoso quando você acerta a energia, aplica e tem o resultado que você estava esperando, seja qualquer uma delas. É muito legal. Para fechar, é uma pergunta que eu vi aqui, que eu estou acompanhando alguns sites, e aí uma pessoa perguntou para um guru, né? Guru, qual mantra é que eu devo recitar quando eu estou com vontade de partir para porrada em cima de alguém? E ele responde o seguinte, ele falou, olha, quando você tiver com vontade de partir para cima de alguém, se você lembrar que existe mantra, pode recitar qualquer um, que vai funcionar, tá? É contar até 10 e funcionar, tá bom? Outra pergunta um guru que trabalha com cristais, né? Então a pergunta Guru, qual pedra eu devo utilizar para afastar as pessoas tóxicas? E ele responde assim, né? Qualquer uma, meu querido, desde que seja grande, qualquer uma serve. Tá bom? Pessoal, tá fechando aqui, um minutinho, muito obrigado. Se você gostou, dá o seu feedback, por favor, manda mensagem. Quem não tem a inscrição no canal, vai lá no YouTube, faz a inscrição, divulga aí pro pessoal, vamos ver o que acontece, como que a gente consegue aí ajudar as pessoas e principalmente começar a ver os resultados, tá bom? Isso dá resultado, é muito bom e por isso que eu quero compartilhar com bastante gente. Amanhã tenho reunião de feedback, né, com algumas pessoas, a gente vai fazer uma reuniãozinha para evoluir aí na ferramenta de autoconhecimento, né? Muito bacana. Não vejo a hora de ver os resultados aí. Muito obrigado e segunda-feira que vem tem mais.